Tudo que fizeste no passado, tu farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Os mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz tua luz brilhar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos pôr de pé. Senhor, acabamos de orar, clamar a Ti, agradecer, pedir perdão ali atrás, Senhor. Mas aqui mais uma vez, mediante este Teu povo, Senhor, venho agradecer novamente, Senhor, por tudo que tem feito pelas nossas vidas, Senhor. E continue nos perdoando, Senhor, pelos nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo mesmo, ó Pai, em nome de Jesus. Satanás, eu sei que você tem tentado nos tocar, tentado nos ferir, mexer com nossos sentimentos, porque você sabe, Satanás, que você já perdeu. Então você vai tentar levar um maior número de almas contigo. Mas aqui não, Satanás. Porque aqui em nome de Jesus, nós declaramos você derrotado. Então pega tudo que é teu agora, Satanás. Toda a tua armadilha, toda a tua semente e bate em retirada. Em nome de Jesus, sai, solta as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Pode se sentar um pouquinho. Agora eram quase 5 horas da tarde. Eu pedi a palavra para o Senhor. Senhor, me dá uma palavra para a abertura do culto. No mesmo momento me veio um sentimento de tristeza, sabia? Por que tristeza, né? Veio assim um peso, eu estava na cozinha, sentado lá sozinho, me veio uma tristeza. Aí o Espírito Santo me falou 3 conselhos, veio na minha mente 3 conselhos. Eu abri a Bíblia, Hebreus 10, versículo 23, 24 e 25. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Até a Fran comentou alguma coisa ali sobre isso. Não, volta lá. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos. Nós professamos fé. Em nome de Jesus, isso não sei o que vai acontecer. Em nome de Jesus eu estou curado. Em nome de Jesus, minhas dívidas estão pagas. Acabou de orar. Ai, meu Deus, acho que vou procurar um agiota. Amanhã eu vou procurar o médico e receitar um Doril. Que fé é essa? Como você tem guardado? Como diz lá, guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. E você tem confiado que Ele vai cumprir?
Me deu um sentimento de tristeza, isso aí lá, antes de eu ler. Por quê? Deus está vendo. Deus, Ele conhece o quê? A tua língua que nós falamos quinta-feira? Não, Ele conhece o teu coração. Você, eu em nome de Jesus, eu tenho fé. Não tem nada. Teu coração, tá, ó. E é os 3 conselhos que o Espírito Santo pediu para falar aqui. Tenha fé e guarde, tenha fé no coração. Se falou, confia, porque as promessas do Senhor na palavra são grandes. Confia. Talvez não é amanhã, depois de amanhã. Eu, na minha vida, tenho promessas de Deus que demorou quase 19 anos para se cumprir. Então, confia, irmãos. 24. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Você tem pensado no teu irmão? Você tem pensado no teu companheiro de trabalho? Dentro da tua casa você tem pensado no teu marido, tua esposa, teus filhos, teu pai e tua mãe? Talvez não. Por quê? Repara uma hora, quando você estiver em família. Você está lá, um churrasco, um encontro familiar ou dos amigos, assim, tudo alegre. De repente, chega um trombudo, triste, com problema. Repara, aos poucos, talvez nem todos, mas os mais chegados, vai acabar a alegria dele. Vai ficar. Por quê? Aquele espírito de tristeza que está nessa pessoa, ele vai ver brechas naquele mais chegado teu e aos pouquinhos ele vai entristecer essa pessoa. Então, irmãos, pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazer o bem. O Espírito Santo me tocou isso. Tá vendo? Você está endemoniado, você chega no lugar, os demônios que estão com você vai passar na tua família, no teu filho, no teu marido, na tua esposa, no teu pai, na tua mãe. Então erga a cabeça, irmãos. Pensa. Por que ficar triste? Por que ficar trombudo? Por que guardar rancor, problemas? Lembra, a nossa vida aqui, ó, passageira. Pouco tempo. Hoje morreu um pastor, nossa, gostava muito dele. Até eu dei testemunho o ano passado da cura do câncer. O meu testemunho foi uma pregação no culto dominical lá na Presbiteriana. Era o pastor da Presbiteriana de Abatiá. Recentemente agora, começo do ano, descobriu que estava com câncer na próstata. Hoje faleceu. Questão de 6, 7 meses que descobriu, morreu. Nossa vida é curta. Então para que guardar tristeza? Levar a tristeza para os teus irmãos, para a tua família, para os teus amigos? Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a ter maior amor e fazer o bem. Quem tem, como ministrou ali, né, o Espírito Santo. O Espírito Santo é trombudo? O Espírito Santo é triste? O Espírito Santo, ele vem nos dar alegria. O Espírito Santo não quer ver ninguém triste. Por isso ele me deu um ar de tristeza hoje à tarde. Porque tem acontecido isso na nossa casa, na nossa igreja, na nossa família. Veio tristeza, lembra que o Espírito Santo está junto com você. E o Espírito Santo é alegria, é paz, é amor. Amém? 25. Não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário,
animemos uns aos outros. E ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Jesus está voltando e as igrejas esvaziando. Imagina a tristeza de Jesus, que sofreu naquela cruz, foi cuspido, chicoteado, uma coroa de espinho cravada na cabeça, pagou todos os nossos pecados, para você ficar em casa assistindo televisão. Desculpa, irmãos que estão em casa. Lê lá, Hebreus 10, 25, irmãos. Pega a tua Bíblia em casa aí. Não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Amém, irmãos? Animemos os outros. Convida. Nem que você receba um não, mas faça a tua parte, irmãos. A tua preguiça, a tua falta de coragem, pode ser demônios. Então vigia, irmãos. Não dê brecha. Deixe o Espírito Santo entrar na tua vida. Deixe mais ânimo. Deixa a tristeza para quem quer ficar no meio de demônios. Traga alegria para dentro da tua vida, para o teu lar. Amém? Glória a Deus. Vamos pôr de pé. Senhor, como o Senhor tocou no meu coração hoje à tarde, ó Pai, aquela tristeza. E assim eu compreendo a Ti, Senhor. Senhor Jesus, que morreu naquela cruz para nos salvar, para que possamos ser alegres, porque temos a chance da salvação. Então eu sei porque o Senhor se entristece com o povo que o Senhor escolheu, chamou para estar aqui. E o povo não tem dado a valor a Ti, Senhor. Então nos perdoe, ó Pai. Perdoe este povo, Senhor. E que Teu Espírito, ó Pai, que é nosso auxiliador, venha tocar no coração dessas pessoas, Senhor, com uma unção de alegria, de ânimo, para que volte a Ti, Senhor, e voltem a ter a chance da salvação, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Queria convidar você a sair do seu lugar, para nós já chegarmos mais aqui à frente e nós adorarmos ao Senhor, que é digno de receber todo o nosso louvor. Amém. Então dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Coloca a mão no ombro do seu irmão aí. Diz para ele assim: em nome de Jesus, você vai receber tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida nessa noite. Fique esperto. Se liga nele. Se conecta nele. Adore-o. Exalte-o. Aleluia. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. Te adoramos, ó Rei dos Reis. A Ele a glória, a Ele a
glória, a Ele a glória, para sempre. Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas. Porque dele, para Ele, Senhor, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, sempre, sempre a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. Quão profundas riquezas do saber e o conhecer. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a... para sempre, amém. A Ele a glória, oh, a Ele a... Glória a Deus. Aleluia. Sabe, querido, nós sempre precisamos meditar, né? A Fran estava falando que essa semana ela aprendeu uma coisa que eu falei sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Muitas vezes, né, eu ouvi as pessoas ensinar para a gente
que antes da gente ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa primeiro se esvaziar. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, o que é ser cheio de Deus? A boca fala do que o coração está? Cheio, né? Então, se encher do Espírito Santo é você não ter lugar para outra coisa que não ser Deus, o Senhor, né? As coisas de Deus. Quando nós estávamos cantando aqui, falando assim, ó, seus planos. Então, o que acontece? Quando nós estamos buscando a Deus, nós precisamos entender que tem algo em nós atrapalhando, que são os nossos planos. E nós precisamos tirar os nossos planos, os nossos sonhos, né? Porque a Bíblia, ela até fala assim, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é tirar os nossos sonhos, esvaziar dele, né? E depois ser cheio do Espírito Santo é não deixar lugar, entende? Para outra coisa. Sabe por que as pessoas param de vir no culto? Porque elas deram lugar para outras coisas. Entende? Se a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela não vê a hora de vir no culto. Por quê? Porque as coisas de Deus se tornam prioridade. Sabe por quê que as igrejas estão se esvaziando? Porque as pessoas estão dando lugar a outras coisas. Então aquilo que nós damos lugar, né, ocupa a nossa mente e o nosso coração. E o pior, né, se você tiver com qualquer problema e qualquer plano, qualquer sonho, né, diante de Deus, você está buscando a Deus por causa desse sonho, desse plano, né, dessa vontade. Então, tudo que você for interpretar aqui, você vai ter interpretado de acordo com esse sonho, com essa vontade. Agora, olha bem, quando você coloca os planos de Deus, os sonhos de Deus na frente de tudo que você for ouvir, for interpretar, você vai interpretar correto, porque você vai falar assim, não, eu tenho que cuidar da minha língua, eu tenho que cuidar do meu coração, eu tenho que cuidar dos meus pensamentos, eu tenho que me consagrar, né? Tudo por quê? Porque você vai entender que Deus tem um plano na tua vida, né? Até eu brinco para as pessoas, né? Que uma vez Deus fez uma promessa para mim, que eu era servo dele para aplanar o monte, aterrar o vale, endireitar o caminho, né? E que ele estava me preparando para fazer grandes sinais. Então toda vez, né, que eu vou fazer qualquer coisa, né, eu procuro fugir daquilo que vai atrapalhar esse plano de Deus para a minha vida. Porque se Deus tem um plano para a minha vida, né, eu já sei, né, mais ou menos o que eu não posso fazer para que algo não venha ocupar a minha vida. E não é só o pensamento. Às vezes, né, querido, você tem um hábito na tua casa, né, que vai atrapalhar os planos de Deus. Então, você não vai tirar aquele hábito por causa da tua religião, ou por causa, né, de hábito, costume, por causa de um propósito terreno. Você vai tirar aquele hábito da tua casa, do teu trabalho, da tua vida, da tua alma, né? Tudo por causa dos planos que Deus tem para a tua vida. Outra, se Deus tem prosperidade para todo mundo, diga comigo, é porque Ele tem um plano para a minha vida, fala aí. Então por que você tem que prosperar? É por causa da tua vontade? Não, e se você estiver buscando os planos de Deus, fazer a vontade de Deus, todas as outras coisas serão, é o caminho mais curto até, para aquilo, né, que Deus sabe que você precisa e que você deseja. Mas nós devemos esvaziar de nós, né? Esvaziar desses sonhos nossos, desses planos nossos. E ficar atento ao que Deus está falando. Porque quando Deus está falando, querido, você pode até não saber o plano dele. Mas digam comigo assim, porque é bem maior, bem melhor do que eu posso pensar ou imaginar. É assim que Deus tem.
Você não pode pensar nem imaginar o tamanho do plano que Deus tem para a tua vida, o quão bom que é. Então, sabendo disso, Jesus ele falou assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, o que você vai fazer? Você vai ouvir essa palavra, você vai caprichar todo dia, porque todo dia Deus está te dando um exercício de transformação. Né? Vamos dar um exemplo assim. Eu já peguei uma vez um rapaz para trabalhar no Auto Center, e o rapaz não sabia nada. Ele não sabia nem que lado que sortava a porca, né? Que é uma coisa básica, né? Não sabia que lado sortava a porca. E a última vez que ele veio na minha loja, né? Eu falei para ele assim, ô Paulo, você está trabalhando aonde? Estou trabalhando na Toyopar. De quê? De alinhador. Então, ele estava trabalhando numa agência da Toyota, né, de alinhador. Então, o Paulo, ele não sabia nada. Por que ele se tornou um mecânico, um alinhador de carro? Por quê? Por quê? Se dedicou. Então, quando começou a aparecer carro lá na oficina, né, ele só podia mexer quando o freguês não estava perto, porque senão o cliente nem deixava, né, porque via que ele não sabia nem que lado sortava a porca. Então ele ficava lá limpando o chão e tal. E quando aparecia uma oportunidade, ele ia praticar aquilo que é onde ele queria chegar. Também, né, eu ouvi um testemunho de um cara que ele queria ser torneiro mecânico. O sonho dele era ser torneiro mecânico. Mas ele não tinha, ele não sabia nada, né? Então ele descobriu que tinha uma vaga na Café Iguaçu de faxineiro. E ele queria ser torneiro mecânico, mas ele se candidatou à vaga de faxineiro. Não é o que ele queria, mas ele podia ficar perto da oficina de torno. E ele foi lá trabalhar de faxineiro, e todo horário de almoço, ele ia lá e pedia para o chefe da oficina deixar ele aprender. Ele queria fazer alguma coisa lá para ajudar. E às vezes ele ia lá só limpar, com desculpa assim e tal, e devagarzinho, né, ele foi trabalhando, dedicando todo o horário de almoço dele, fora extra, fora de hora, para ajudar na oficina. Aí um dia surgiu uma vaga lá na oficina, né, a Café Iguaçu, o chefe da oficina pediu para ele vir ajudar, e colocaram o outro de faxineiro. E o cara falou assim, aprendi a mexer com a oficina de torno, saí de lá, abri uma empresa, comecei a fazer peça para Honda, e hoje eu faço peça de avião. E o cara já estava muito rico naquela época, já está muito mais. Ele se tornou um importador de peça de avião. Então, tudo isso, porque o cara, ele aproveitou no dia, diga comigo, a oportunidade que eu tenho a cada dia. Isso é o pão nosso de cada dia. Né? Deus está te ensinando, todo dia. Lá no seu trabalho, na hora que você tem um problema, né? Aquele problema, quando você está resolvendo, é o pão nosso de cada dia. Faça o seu melhor, porque às vezes você está insatisfeito, descontente, e não está tirando proveito, e está sendo rejeitado por Deus e pelos homens, porque você não sabe o que é o pão de cada dia. Amém, querido? Cada dia, cada situação, a gente tem uma oportunidade. E Deus está te ensinando, te dando. Amém, querido? Glória a Deus. E aonde nós estamos é o ponto de partida, né? Para que nós possamos pegar o caminho para onde Deus quer nos levar. Só que às vezes nós estamos patinando, andando em círculo, porque estamos com o caminho, pegamos o caminho errado. E essa noite nós vamos aprender mais um pouco como que pega o caminho certo, porque o caminho é espiritual, ele não é um caminho físico, né? Senão nós daríamos um GPS para você, e você colocaria onde você quer chegar, você ia ficar ouvindo, né? Mas aqui
o nosso GPS é a palavra de Deus e os acontecimentos que estão acontecendo. Também, né, praticando a palavra de Deus, nós vamos chegar onde Deus quer. Senhor, nós te louvamos por esse momento. Nós te adoramos, Pai. Diga assim comigo: Espírito Santo, eu preciso muito de ti. E eu estou aqui em nome de Jesus, por sua causa. Amém. Glória a Deus. Diga comigo assim: o poder da vida e da morte está na língua. Fala aí. Diga comigo, na língua. Bom, para nós estudarmos a palavra de Deus a respeito da língua, né, do poder da vida e da morte, nós sempre precisamos lembrar, né, a gente tem que revisar todas as vezes para a pessoa entender. Toda a base da Bíblia, ela é feita na palavra. Hebreus 4,12, põe para mim lá, filho. Hebreus 4,12. Hebreus 4,12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma, do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos dos corações delas. Então, na outra versão diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E depois fala assim, né, no outro versículo, no 13, fala assim: e não há nenhuma criatura que não venha ficar patente aos olhos daqueles que temos de prestar conta, né? Vamos ver nessa versão. Põe no 13 aí. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é Ele que é a todos nós que teremos de prestar conta. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos compreender, né, que quando Deus, a Bíblia fala assim, que pela palavra Deus trouxe à existência todas as coisas. Então aí quando Deus foi criar o homem, né, Deus fez o seu homem. Quando a Bíblia fala imagem e semelhança do homem, quer dizer que Deus fez nós igual a Ele. E nós sabemos que esse igual não é uma aparência do corpo, né, só. Deus fez nós igual a Ele com o poder da palavra. E a palavra, ela cria. Entende? Palavra, ela cria. Palavra traz a existência. Só que antes de ter uma palavra, tem um ser por trás daquela palavra. Um ser que é Deus. E o ser humano, né, na terra, ele é imagem, ele é representante, ele é como se fosse Deus. Então, por trás das nossas palavras, tem em nós um ser. Um ser. E assim como a palavra de Deus, ela é poderosa, né? Ela é maravilhosa, o homem se tornou o portador desse poder. Palavras têm poder. Diga comigo, palavras têm poder. Mas da onde vem a palavra? A Bíblia fala que as palavras vêm do coração, o pensamento vem do coração. E dos pensamentos surgem a palavra, né? Aonde saiu aquele ditado bem famoso: pensamentos geram palavras. Então cuide do teu pensamento, porque eles geram palavras. Palavras geram ações. Ações geram, cuidado com suas ações, com os seus pensamentos, né? Porque eles geram ações. Cuidado com as suas ações, porque elas geram hábitos. Teus hábitos geram teu
caráter, sua natureza. Seu caráter gera o teu destino. Entende? Então, tudo que nós somos, que nós estamos passando, é fruto daquilo que nós somos gerados e nós provocamos tudo dentro de nós. Lógico que nós fomos envolvidos, né, por pessoas, tudo. Mas tem pessoas que foram envolvidas por... vamos dar um exemplo. Numa família tem 4 irmãos. Os 4 tinham o mesmo pai, mesma mãe, tudo era companheiro um do outro, tudo era coisa, estudaram na mesma escola, tiveram os mesmos problemas no dia a dia, comeram a mesma comida, passaram pelas mesmas. Por que que um é bom, outro é ruim? Por que que um se deu bem na vida e o outro não? Então, quer dizer, é por causa das escolhas. Então, por exemplo, né, a convivência daquela pessoa, ela foi se alimentando, mas ela é que criou tudo aquilo. E nisso, quando Deus vem trazer o Evangelho para nós, Ele vem trazer o Evangelho por meio da palavra. Pegaram, gente? Por meio da palavra. Na hora que Deus traz o Evangelho para nós por meio da palavra, a palavra vai trazer para nós vida. Só que primeiro ela traz vida nos confrontando, mostrando tudo que está errado em nós. Qual que é o nosso problema, né? Nós começamos a ouvir a palavra e nós temos a síndrome de Caim, nós ouvimos a palavra só pensando nos outros. Nós ouvimos a pregação e começamos a pensar no outro. O pastor está pregando, mas ele mesmo faz isso. Ou o irmão que não veio, né? Ele que devia estar aqui para ouvir essa palavra. Querido, isso é síndrome de Caim. A Bíblia fala que eu não posso julgar ninguém, mas eu tenho que pegar aquilo para mim. Entende? Considerar eu. Examinar meus pensamentos. E me arrepender. Sem arrependimento, ninguém vai se salvar, se escapar, ou vai receber alguma coisa de Deus. Entende? Nós precisamos se arrepender. Pensou nos outros, diga comigo, pensei no outro, fala aí. Fala, peguei caminho errado. Entende? Você precisa pensar em você. Quando eu escuto uma palavra, igual eu estou ouvindo agora, né? Eu vejo assim que muita coisa eu preciso me acertar. Muita coisa eu preciso me acertar. Então eu estou pegando para mim. Para mim. Acabei de falar ali na hora que nós estávamos orando, né? A única coisa que tem, quando a gente tem algo bom para a gente, o que a gente quer fazer? Quer dar para todo mundo. Mas aí não é julgamento, porque o pastor gosta todo pastor, né? Ele quer ver suas ovelhas bem. Todo amigo verdadeiro, ele quer compartilhar aquilo que ele recebe de bom, né? Então a gente não está falando, eu não estou falando para vocês julgando, mas eu estou falando como um pai que quer, né, exortar vocês. Mas eu estou contando algo que para mim está corrigindo. Quando eu comecei a ser ministrado pelo Espírito Santo sobre a palavra, primeira coisa que eu vi, eu falei, eu estou falando muita besteira. Por isso eu nem posso, né, Deus me dá tudo aquilo que Ele estava me dando lá no passado, foi até bom Ele tirar. Porque os meus lábios ainda, meu coração ainda, minha boca ainda, não está preparado para algo tão grande que Deus me deu. Deus me deu o poder, querido, de falar as coisas e acontecer imediatamente. Entende? Ele me deu essa graça. Ele me deu esse dom de ter o poder da palavra fazendo a coisa acontecer de imediato no mundo espiritual e no mundo físico também. Agora, como é que eu vou, Deus vai deixar isso fluir na minha vida, sendo que eu falo um monte de besteira ainda? Só que daí, né, o que a gente vai fazer? Eu tenho que crescer e levar a minha igreja junto.
Entende? Por quê? Porque eu tenho que levar vocês junto comigo. Se eu não levar vocês junto comigo, o que eu estou sendo? Eu estou sendo um péssimo líder, um péssimo pastor. Né? E outra, eu estou querendo a coisa só para mim. Eu estou querendo eu ficar com a bênção e não repartir ela. Então eu não posso, eu tenho que chegar em vocês e chapar. Porque se amanhã ou depois, né, vocês não me acompanhar em raciocínio, vocês não vão poder andar comigo. Porque vai fazer mal para vocês. Né? E se vocês se destacar, né, de mim também, né, glória a Deus, velho. Diga comigo, tudo é para o Senhor. Amém, querido? Então vamos compreender, né, que o que Deus está nos dando esses dias são uma graça, querido, tremenda, tremenda. Lá em Tiago, ele diz assim, que aquele que consegue dominar a tua língua é varão perfeito. Ele falou, até os animais, as baleias, você viu os caras adestrando orca? Aquelas baleias orca? Já viu as maravilhas que ele faz com peixe? Então o homem domina qualquer criatura, mas a Bíblia diz que a língua não. A língua é cheia de veneno. É uma pequena faísca pode levar a fazer um grande incêndio. Ela faz um estrago. E no poder da língua, né, juntando lá com Provérbios, né, mostra, né, querido, que nós nos alimentamos, nós somos abençoados, nós somos amaldiçoados, nós geramos a vida e nós geramos a morte. Mas na língua também, querido, olha bem, quantas vezes muitos de nós, né, querido, estragamos a nossa semana, estragamos o nosso dia, estragamos a nossa noite, por causa de uma palavra. Quantas vezes estragaram a nossa vida por causa de uma palavra? Então a palavra, ela tem poder. Ontem, né, nós estávamos ministrando, né, eu não sei se vocês testemunharam alguma coisa ali, das duas que nós, a mãe e a filha que nós ministramos ontem, mas nós estávamos ministrando, uma mãe e uma filha ontem aqui, e os irmãos, né, eles viram a unção e o poder de Deus manifestando de uma maneira bem gloriosa, né? Mas vocês viram o tempo que eu gastei ministrando a palavra? Ministrando uma palavra que de uma maneira bem testemunhando, tranquilo, tal. Tudo para gerar o que naquela pessoa? Fé. Porque se eu não tivesse ministrado a palavra, elas não iam receber a bênção igual recebeu. Elas não iam receber aquela unção, aquela manifestação, se elas não fossem bem ministradas. Então nós precisamos aprender a ministrar a palavra. Quando eu estou vendendo pneu, eu vou me aprimorando, né? Aprendendo com a pessoa. Por quê? Porque eu preciso vender o pneu. E eu não preciso vender o pneu para mim ganhar dinheiro. Eu preciso vender o pneu porque aquela pessoa, eu estou fazendo um bom negócio com ela, eu estou sendo sincero, eu estou vendendo o melhor custo-benefício para ela, né? E se ela comprar ali, eu tenho certeza que ela está mais bem servida. Eu tenho a mercadoria para vender, né? Eu preciso vender por vários motivos. Então eu até brinco com as pessoas, né? Então a gente, por causa da minha intenção, né, fica mais fácil de eu convencer as pessoas. E você vai fazendo isso, diga comigo, água mole, pedra dura, tanto que bate, até que fura. Você vai fazendo isso com um cliente, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6. Aí passa um dia, passa 2, passa 1 ano, passa 10 anos, passa 20 anos. E você se torna um vendedor de pneu top. E você fica rico.
Tudo é o poder da conversação. Palavras, querida, é conversar. Pegaram? E se a minha intenção for boa, ela vai ser boa. Vou agradar a Deus e aos homens. Então eu vou ser abençoado por Deus e vou ter bastante freguês, porque os freguês também vão gostar. Então, se eu for evangelizar, é a mesma coisa. Pegaram, gente? Agora, olha bem, eu também posso usar o meu trabalho, estou usando uma coisa paralela para vocês entenderem que tudo tem conexão, tá? Eu também podia usar o meu trabalho para me livrar de umas mercadorias. Mesmo que o freguês compre, se lasque. O importante é eu ganhar dinheiro. Né? Só que você vai fazendo um dia isso, 2 dias isso, 3 dias isso, 1 ano isso, 2 anos isso, 10 anos isso. Depois você vai colher o que você plantou. Vai dar bom? Vamos, gente? Vai dar bom? Não. Então, o que nós temos que saber, né, querido? Olha bem. Igual é no nosso trabalho, na nossa casa, certo? Se nós formos fazendo as coisas da melhor maneira possível, mesmo que no caminho você encontre muito espinho, muita pedra, em tudo, muita luta, muita dificuldade, muitos prejuízos, persiste e vai fazendo o bem. É igual educar filho. Né? Você vai fazendo o teu melhor, vai fazendo o teu melhor. Lógico que quando você está fazendo, no começo você não faz a coisa tão boa, mas quanto mais você vai fazendo, melhor você vai ficando, vai se transformando, vai aprendendo, vai se aperfeiçoando. E amanhã depois, né, você vai colher o que você plantou. Há um desenvolvimento no caminho. Há um aprendizado no caminho. Você não pode ficar desanimado porque não dá certo no começo. Mas você tem que persistir. E nós nos aperfeiçoamos quando nós achamos o motivo certo. Tem muita gente que muda de motivo no caminho. Muitas vezes, a pessoa começa um trabalho, né? Pensando só em ajudar os outros, em resolver o mesmo problema dos outros. O irmão lá é despachante. E ele começa a fazer isso porque ele tem prazer em ajudar os outros. E coisa e tal, né? Mas no meio do caminho, ele começa a pensar assim, eu vou ganhar dinheiro, que os outros eu não vou se preocupar tanto não, tal. Nós fazemos isso com o Senhor também. Nós começamos a buscar Deus com boas intenções, com a intenção correta. Mas no caminho, em vez de nós se aperfeiçoar nessa intenção, nós começamos a ver defeito na igreja, nos irmãos, e no monte de coisas, e nós começamos a ter outras intenções. Igual um negócio que você montar, vai quebrar por causa disso, tua vida com Deus quebra por causa disso também. Por isso, querido, que nós temos que, em cada ensino de Jesus, nós temos que estar bem posicionado nos alicerces da palavra. Então nós temos que criar, né, pegar as verdades da Bíblia, assim, vamos pôr assim, o que é o alicerce, né, do que o pastor está ensinando sobre palavra. Depois você vai pegar isso, vai fazer parte de um alicerce, do ensino sobre comunhão com os irmãos. A gente vai ensinar a comunhão com os irmãos, mas se você não tiver o alicerce, né, do ensino da palavra, como é que você vai ter uma comunhão certa com os irmãos? Você vai começar a fazer coisa errada com os irmãos, porque você não está alicerçado. E esse alicerce da palavra, né, você tem que entender que há poder na tua palavra. Você vai entender que o mal foi alicerçado através do espírito de Caim.
E o espírito de Caim veio por causa da serpente. E a serpente, o que ela usou para poder fazer a Eva cair? Diga comigo assim, somebody love, falei. Somebody love que dá uma boa conversa. Uma boa conversa. Então, nós podemos ter essa boa conversa, tanto por motivação errada, que daí nós vamos ser servo do diabo, do maligno. Nós podemos ter conversas boas, e nós vamos ter conversas que vão dar vida para as pessoas. Vamos falar a verdade, aquela conversa que nós tivemos com as duas ontem, hein, Raquel? Uma conversa de vida. Igual eu acabei de ministrar, né? Daí estavam vários discípulos, né, junto aqui, e eu falei para eles assim: vocês prestaram atenção que eu estava dando uma aula para vocês aqui, né? Uma aula prática, né? Não lembro quem falou, não, mas eu percebi, pastor, eu vi. Então eu estava ensinando a Raquel e o Dori, eu estava ensinando, né, a Fran e o Cassiano, estava ensinando, você já tinha ido embora, né? A Carme, né? Não sei mais quem estava com nós, mas eu estava ensinando. Aproveitei um momento ali para ensinar. Falei assim, aí eu até brinquei, falei, ó, esse não é um serviço meu, eu só estava ensinando vocês. Né? Como é que faz? Então, nós precisamos entender, né, que a palavra nossa cria. E quando nós estamos lidando, né, querido, com as pessoas, nós estamos trazendo palavras que podem estar criando câncer, criando depressão, criando doenças imagináveis, possessão. Entende? Por quê? Porque às vezes, querido, a salvação daquela pessoa, ela vai ser comprometida por causa de uma opinião tua que você tem a respeito de alguém que ela precisa ouvir. Quantas pessoas saem das igrejas por causa de um companheiro da igreja? Porque aquela pessoa difamou o pastor para ela. Aí ela vai na igreja, ela olha para o pastor, aquela difamação, né, contaminou aquela pessoa. E aí o poder da língua, o poder da vida e da morte, né? Se você não está trazendo vida, você está trazendo morte. Por isso que se nós não gostar de alguém, né, a boca vai falar do que o coração está cheio. Por isso que Tiago fala, né, que a língua, ela está cheia de veneno. Veneno. Por isso que quando Deus vai revelar, né, que há conversas dentro da igreja, Ele mostra cobras. Cobras. Então, um descontentamento nosso, com o nosso pastor, com algum irmão da igreja, com o patrão, um descontentamento com o líder, um descontentamento com a tua finança, uma decepção com teus sonhos. Então, quando a Bíblia está, querido, em tudo dai graça, sede agradecido em tudo. Se você tiver o que comer, que beber, esteja feliz com isso. Quando a Bíblia está falando para você estar feliz, querido, é porque se você estiver descontente com alguma coisa, a boca vai falar do que o coração está cheio. Você não vai ter controle sobre a língua. Pegaram? Nós somos agente de vida ou de morte. Então, quando nós começamos a ouvir, né, querido, tudo que Jesus está ensinando, se você pegar lá em Mateus, né, Jesus começa a ensinar como é que é buscar Deus. Então, ali ele mostra, primeiro de tudo, ele mostra assim, eu vou, mas vou voltar. E eu vou vir para buscar vocês. Então Jesus começa ali a botar um alicerce das nossas intenções.
das nossas intenções. Então ele fala assim, ó, vou dar intenções para vocês. Primeira intenção, eu vou voltar. E eu vou levar vocês para morar comigo. E aí ele começa a falar, né? Que como é que nós devemos nos comportar? Ele começa a falar. Ele começa a falar como que ele vai nos usar. Ele falou até lá no 14, parece que ele fala assim, né? E vocês farão esses sinais que eu fiz e maiores do que esse, porque eu vou para com o Pai. Eu vou estar lá junto com o Pai. Então vocês vão poder fazer sinais maiores. E tudo que vocês pedirem para o Pai, eu vou dar. Então ele começa a ensinar. Mas se você não, querido, compreender, querido, que Jesus ali está ensinando, que como nós devemos comportar, porque nós não podemos cair na base de Satanás, de Caim lá, né? Que é cair na fofoca, na maledicência. Nós não podemos cair nessa. Por quê? Porque Jesus começa a ensinar, querido, intenções para nós nos apegarmos aos ensinos dele. E Jesus começou a mandar amar. Ame, 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 ame. E nós aprendemos que amor, querido, é querer ver o bem do outro. O amor, querido, ele pega os seus próprios interesses e se dedica totalmente ao interesse do outro. E Jesus começa a ensinar. Aí, para mim, aqueles ensinos é muito importante. Por quê? Porque eu não estou vendo o ensino ali. Eu estou vendo como é que eu vou chegar lá. Como é que eu vou chegar lá? Né? Eu falei ali na reunião de oração, mas eu vou falar para todo mundo aqui. Todo mundo merece ouvir. Quando você está falando de alguém, a pessoa que está te ouvindo, eu mesmo que já estudei, né, muito sobre aconselhamento e comportamento de pessoas, você está mostrando mais quem você é do que a pessoa que você está falando. As pessoas vão conhecer mais quem você é. Então vamos dar um exemplo assim, né? Se o Pedro fala do João, o Pedro está falando do João, né? O Pedro está se mostrando mais quem ele é para a pessoa do que o expondo do João. Então tudo que nós falamos, né, expõe a gente. E não adianta, gente, se a gente estiver sendo mascarado, se a gente estiver sendo falso, a pessoa que está ouvindo a gente, querida, até um bobo percebe. Mas quando você é transparente, você é uma pessoa transparente, você é uma pessoa natural, todos sabem. Entende? E geralmente a pessoa que tem problema no coração, que gosta de viver escondida, ela é meia travada. Entende? E se ela for daquelas que fala demais, ela fala muita besteira, ela vive até uma coitada. As pessoas não gostam nem de estar perto. Mas o pouco que fala, sorta tanto veneno, querido, que não imagina o estrago que faz na vida das pessoas. Uma pessoa dentro da igreja, querido, com problema com pessoas, ela esparrama veneno, ela mais tira gente dentro da igreja do que tudo que você consegue colocar. Você pode pôr 1000 pessoas aqui, querido, ela tira 2000 daqui. Ela tira as pessoas da igreja e ainda impede os outros de chegar. Né? E quando você também, querido, quando você aprende isso, mas aprende para você se corrigir. Para você ter medo de não ser transformado. Medo de não amar. Medo de não amar. Tenha medo. Quando você, querido, olha bem, quando você tem uma pessoa no teu meio que não te honra, não fala bem de você, não te defende, todos que se aproximam daquela pessoa, você arrumou mais um inimigo. Fica tranquilo,
Se uma pessoa se aproximar de alguém que não gosta de você, você arrumou mais um que não gosta. Pegaram? Por isso que quando nós estamos trabalhando como igreja, como empresa, como família, nós precisamos nos corrigir. Por quê? Porque a boca vai falar do que o coração está cheio. Cheio. Então eu não posso sair por aí, né, falando dos problemas que eu tenho com alguns irmãos. Pegaram, gente? Por quê? Porque se eu for falar do problema que eu tenho com meus irmãos, eu vou fazer todas as pessoas ter problema também com aquela pessoa. Agora imaginem que as pessoas fazem com o prefeito, com os patrão, com os pastores. Tanto é, querido, que Deus só escolhe líder que é bom de apanhar. Porque nós somos as pessoas mais injustiçadas que tem. A liderança. Você se coloca como pastor, como um padre, como líder, né, querido? Ó, o pau. Não é só que não. Quando alguém tem um problema lá na igreja católica, de vez em quando tem alguns amigos católicos que vêm falar comigo, coitado dos padres. Então nós temos que saber que a pessoa, ela pegou um cargo de liderança, ela fica... Então, uma das coisas que você tem que aprender, querido, olha bem, o que aconteceu com os líderes bíblicos? Vamos falar a verdade. O que aconteceu com eles? Você pega a história de José, né? Aí você vai ver Moisés, aí você vai ver o Davi, né? Quanto mais marcante era a história do cara, mais eles aprendiam a apanhar. Ser traído, a turma difamavam, entende? Falavam mal, e tudo isso faz parte. Então, se você quiser crescer, você tem que aprender a lidar com a tua língua e não se deixar ser ferido pelo que os outros falam de você. Não pode ligar. Uma das coisas que mais um líder sente é solidão. Ele não sente solidão de sofrer, porque o líder bom ele é cheio da presença de Deus. Então ele não precisa de pessoas para ser feliz. Então esquece, não vai ter dó de um líder bom não. O líder bom ele é cheio do Espírito Santo, né? E ele se sente muito bem só. Ele até prefere ficar só, porque a gente fica numa alegria plena, né? Dá vontade de só rir. Mas uma coisa que a gente nota, né? A gente não pode contar com pessoas. Você não pode contar com pessoas, porque quase ninguém, querido, é digno de confiança em termos de andar junto no propósito. Entende? Quase ninguém. O líder se sente assim. Né? Por quê? Porque faz parte, não é uma coisa assim, fora do normal. O próprio Senhor Jesus, né? Na hora do pega, só João abandonou ele, mas nem pôde ajudar, né? Ele não podia contar com João para alguma coisa, né? João só não abandonou ele, mas ele não podia contar com João. Então quando você é líder, você não pode contar com ninguém. Então o que acontece? Enquanto você está aprendendo a amar, você tem que aprender a não ser ferido. E como que é que consegue isso, pastor? É usando a mesma técnica que eu uso, é procurar ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo faz você rir que nem um bobo. O Espírito Santo faz você se sentir cheio, querido, que a presença das pessoas não faz falta. Entende? E quando você está no meio das pessoas, o que você quer é ajudar, você quer que elas sejam transformadas. Entende? E o Espírito Santo, que ele tem, por exemplo, né, você está com um filho problemático, você não pode se livrar dele, você tem que suportar.
Você não precisa também, né, deixar ele acabar com a tua vida, mas você tem que suportar. É teu filho, é tua ovelha, é teu amigo, né? Tem às vezes, né, que chega um menino lá, que todo dia vai lá na loja pedir dinheiro. A minha natureza é ruim, querido, e aquele cara chega, mas dá uma vontade, querido, de fazer alguma coisa assim para ele nunca mais voltar, mas não pode. Diga comigo, vontade, fala aí, é falta de transformação. Então eu sei que quando dá aquela vontade, né, fala assim, ó, eu preciso melhorar ainda. Eu preciso melhorar. O que me consola é que eu vejo que todo mundo lá na loja reagem, às vezes, né, com o mesmo coração. Mas a gente não pode, a gente tem que amar, tem que melhorar, tem que usar aquelas coisas que acontecem no dia a dia, querido, para nós superarmos elas e sermos transformados. Glória a Deus. Então, como Deus tem um plano para a nossa vida, nós temos que ser igual a Isaías, né? Isaías, ele disse para Deus, eis-me aqui. Só que daí, de repente, ele viu o pecado. Então, preste bem atenção. Qual o pecado que ele viu primeiro? Ele viu do povo ou dele? Ele falou assim, ai de mim, né? Que os meus lábios são impuros, e vivo no meio, aí ele expôs o povo também, né? Expôs nós também, né? Ele foi vivo no meio de um povo de impuros lábios. Então nós precisamos compreender que nós temos que tomar muito cuidado com o que está no nosso coração. Agora olha como é que vamos terminar essa pregação, acabando de ler aqui. Diga comigo assim, Deus tem um propósito, falei. Vamos lá, ó. Ninhada de cobras. O que eu falei para vocês? Que é o espírito da serpente, Caim, né? De Satanás. Toda vez que aparece esse negócio de cobra, é o quê? É um espírito, querido, de Satanás, de Caim, e é através das conversinhas nossa. Conversinha. Uma das coisas que faz você ser neutralizado para poder não ser essa pessoa peçonhenta no conversar, é você cuidar da tua própria vida. Fazer igual o profeta, né? Ai de mim, ai de mim, ai de mim, né? Cuida da tua vida, primeiro. Ó, ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas? Diga comigo, dizer coisas boas sendo maus. Aqui o que Jesus estava querendo dizer, né? Que eles diziam coisas boas para quê? Para enganar. Eles os manipulavam a palavra. Eu não vou pecar com a palavra, mas usava a palavra que de uma maneira maligna, mal intencionado, né? Inveja, ciúme, competição. É ou não é? Eu convivi com o meio de muitas pessoas. A mãe, quando tem um filho, né? Ela vê o defeito do filho? Vê, Raquel? Todo mundo vê, menos a mãe. Mas a mesma mãe, né, que não vê o defeito do filho, como é que ela vê o dos outros? A vez o do outro, que ele é 1000 vezes melhor do que o filho dela. Mas ela vê o defeito do filho do outro, e o dela ela não vê. E aí você vai ver, querido, que você precisa ser transformado, porque você tem que cuidar do teu filho. O dos outros você tem que amar. Torcer, orar para a pessoa. Isso mostra a natureza nossa. Então não vem dando uma de bom, não. Pega
Pega a chave, tá? Pega a chave da bênção. Ó, ninhada de cobras venenosa, como é que vocês podem dizer coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Vamos lá. Então Jesus estava falando assim, ó, para vocês entenderem o que Jesus estava falando. Jesus estava falando assim, vocês estão enganando os outros. Vocês são sepulcro calhado, vocês são mascarado. Vocês dão uma de bom, né? Mas por dentro vocês são podre. Mais ou menos isso que ele estava dizendo. Que isso que vocês estão dizendo está disfarçado, porque o coração de vocês é o contrário. Pegaram? Vamos lá. Pessoa boa tira o bem do seu coração. Quer dizer, a árvore boa produz fruto bom, né? Na outra versão. Pessoas boas tiram o bem do seu coração, depósito. Diga comigo, depósito. Então, se eu tiver um depósito, né? De coisas boas. E as pessoas más tiram o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta de toda palavra inútil que falou. Querido, tem um gravador de Deus. Você está sendo filmado, sorria. Porque no dia do teu julgamento, quem vai julgar você são suas palavras. Sabe quando você falou do filho da outra? Deus não vai julgar o você não ter educado o teu, corrigido o teu. Pegaram, gente? Deus não vai julgar isso, Ele vai julgar o que você falou do filho da outra. Porque você não cuidou do teu, mas você julgou o outro. Pegou? Deus, querido, vai usar o mesmo justiça e juízo que você julgou no coração a respeito do que você julgou o outro. E eu tenho medo disso. Porque uma vez numa reunião de pastores, né? Os pastores me levou lá para me julgar, né? Queriam me massacrar. Porque nós estávamos fazendo um trabalho evangelístico na cidade e eles estavam me julgando como alguém que estava querendo roubar os membros deles. Os irmãos mais velhos sabem da história. O Lu estava até junto. E uma hora eu falei para eles. Eu falei para eles assim, olha, o que vocês estão fazendo comigo, um dia nós vamos ser julgados. Vocês não precisavam fazer isso aqui. Eu falei, um dia Deus vai trazer juízo. Se eu estiver fazendo isso que vocês estão falando, eu estou perdido. Mas se eu não estiver fazendo, quem está perdido, gente? Os outros. Querido, quando você fala mal de alguém, vou dar um exemplo. O que é malícia, né? Eu escutei o cara ministrando, né, que ele pegou e foi num hotel. Chegou lá no hotel, ele foi ver a cama era pequena, e ele viu na foto uma cama de casal. Ele falou, cara, mas eu queria 2 camas de casal, né? Aqui você está com uma cama de solteiro e uma de casal. E eu preciso de 2 de casal no quarto. O cara falou assim para ele, não, a foto distorceu. Aí ele pegou, olhou bem na foto e falou, de fato, a cama foi, conforme foi tirada a foto, parecia que era de casal e não era. Aí ele falou para o cara assim, mas você não tem um quarto então para nós trocar com 2 camas de casal? O cara falou, aqui não tem nenhum quarto diferente. Todos os quartos aqui, eles têm a cama de casal e uma de solteiro dentro. Nenhuma diferente do outro. Aí ele falou para o cara, tá bom então, vamos deixar assim mesmo e tal. E ele pegou o filho dele e foi passear na cidade. O filho dele pegou e falou assim, ô pai,
Eu duvido que aquele cara não tenha um quarto com 2 camas de casal para nós. Ele falou aquilo, mas eu duvido que não tenha. Aí o filho, o pai, o cara que estava ministrando, ele estava ministrando sobre o poder da palavra, né? Ele falou assim: filho, parou o carro, falou: filho, deixa eu te ensinar uma coisa agora. Nunca faça isso. Ele falou: por quê? Porque você, no teu coração, você julgou esse cara. E isso vai ser contra você no dia do juízo. Olha como, querido, que o ensino, se não tiver baseado em algo que você está esperando, em algo que você está querendo, aonde você quer chegar, ele não tem tanto valor. Então aquele cara falou assim para o filho dele: filho, vou te ensinar um segredo. Se você duvida que ele não tem outro quarto, outra coisa lá, e ele estiver falando a verdade, quem vai ser condenado por essa maledicência, por esse pecado? No dia do juízo, que nós vamos prestar conta a Deus. O menino falou: nós, né, pai? Agora, olha bem, nós fica na nossa, nós acredita nele, nós fica tranquilo, né? Não reage a isso, né? E vai que ele tem outra cama lá. Quem que vai dançar? Ele. Então, o juízo pertence a Deus. Nós só cabemos o ministério da reconciliação. Tudo que nós fazemos deve ser para abençoar as pessoas e não amaldiçoar. Sim para perdoar, sim para reconciliar, nunca para julgar. Então essa maldade, né, querido, que habita em nós, ela precisa sair. Porque uma árvore má, ela não produz fruto bom, porque ninguém engana Deus. A Bíblia mostra bem claro que Deus, antes dele ver as nossas atitudes, a nossa conversa, ele vê o nosso coração. E que ele olhando o nosso coração, ainda que nós erramos no falar, Deus vai ter misericórdia e nos conduzir a aprender a falar certo. Por quê? Porque ele olha o nosso coração. Falta de educação, às vezes não é porque tem um coração ruim, é falta de ensino, de aprender, de ser treinado. E todos nós precisamos aprender a ser bom. Aprender. Entende? Nós recebemos, querido, sempre que você for aprender algo, baseie-se em uma coisa. Primeiro, Deus é um Deus de aliança. Diga comigo, Deus é um Deus de aliança. E Deus, ele não gosta que quebra aliança. Por isso que lá em Oséias ele fala assim: eu odeio o divórcio. Quando Deus estava falando assim, eu odeio o divórcio, eu odeio quem quebra contrato. Entende? E quando você está aqui na terra, Deus é um Deus de aliança. E nós somos agentes de reconciliação. Quando Jesus nos deixou nós aqui para sermos pessoas que reconciliam. Então, se nós não unirmos, nós esparramamos. Se a nossa conversa não traz as pessoas se unir uma a outra, querido, nós estamos agindo de maneira errada. Tanto é, querido, que Deus fez nós agentes de reconciliação, é a nossa função, o cristianismo é isso. Nós somos o povo escolhido por Deus para reconciliar o pecador a Deus, as pessoas a Deus, reconciliar o irmão que está desviado a voltar, reconciliar as pessoas que estão separadas para se unir. Entende? Nós somos o agente de reconciliação. E se nós compreendermos isso, nós vamos sempre estar, né, querido, falando assim, Deus é um Deus de aliança.
Tudo que eu falar que quebra a aliança com o patrão, quebra a aliança com o freguês, quebra a aliança com o fornecedor, quebra a aliança com o pastor, quebra a aliança no serviço de Deus, quebra a aliança no pastor. Tudo que eu falar, querido, que tem 7 coisas que Deus detesta. Mais do que quem derrama sangue inocente, mais do que quem dá falso testemunho. Sabe qual que é a 7ª? Fofoqueiro. Porque a fofoca, ela está cheia de peçonha, de veneno. Entende? A fofoca, é difícil você achar uma fofoca, querido, que não está tirando a honra de alguém, que não está expondo o pecado de alguém, que não está, querido, tirando a credibilidade de alguém. Fofoca. Deus odeia a fofoca mais do que todas as coisas, porque a principal missão, né, de Deus é fazer aliança com as pessoas. Tanto é que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ou nós decidimos ser desse, querido, ou nós não vamos ter chance. O que eu falo sempre, desde quando vocês me conhecem, que eu falo? Quem tem problema com pessoas? E como é que eu faço para não ter problema com pessoas? Eu tenho que amar as pessoas. E qual a única maneira de você amar de verdade as pessoas? É fazer igual Deus. Dá a tua vida por elas. O que é dar a vida por elas, pastor? Dá a tua vida, não deixa, entendeu, né? Você usar a sua natureza pecaminosa para cair no jogo do diabo. Vem para o lado de Jesus e faz igual Jesus. Até eu falo para a pessoa, falo assim, gente, sabe uma das coisas que eu não peco? É por causa de você. Sabia que eu não peco por causa de você? Sabia que eu fico na presença de Deus por causa de você? Não é só você não, tá? Todo mundo. Mas vai se sentir tão superior. Pegaram, gente? É a mesma coisa, ó, pode parecer uma menina linda lá, eu até me apaixonar por ela. Mas por que eu não vou adiante? Mesmo que eu me apaixonar por outra, né? Por que eu não vou adiante? Por causa da Rose. Vocês estão entendendo? Mas pastor, mesmo que se apaixonar, então mesmo que você se apaixonar com alguém, você desapaixona, né? Porque você tem sua esposa. Mas minha esposa, eu não amo mais ela. Por que você não ama mais ela? Porque ela envelheceu? Porque está gorda, está feia? Mas você não vê que você está um sapão também, né? Tem que ver, né? Que você também está feio. Você também envelheceu. Então, né? Tudo passa, querido. Entendeu? Quer dizer que... Aí o que acontece, né? O nosso amor se torna melhor, né? Por quê? Porque agora nós não amamos mais por causa de coisas. Nós amamos, o nosso amor se torna mais racional. Isso não quer dizer que é mais ruim, né? Porque você pode treinar, você pode exercitar, você pode trabalhar isso e fazer ficar melhor ainda. E tudo isso nós fazemos por causa de quê? Por causa de Deus. Deus odeia aquele que quebra a aliança. Então diga comigo assim: das 7 coisas, fala aí, terríveis, a que Deus mais odeia é o fofoqueiro. Porque o fofoqueiro gosta de falar. Sabe, querido, Tiago diz assim: meus irmãos, não sejam todos de vós, não queiram todos de vós serem mestres na palavra, porque nós receberemos, os mestres da palavra receberão maior juízo. Agora deixa eu te falar,
Tiago, ele não estava falando, querido, para não ser pregador da palavra. Porque ele era um. Todos nós devemos pregar a palavra. A palavra pura, a essência da palavra, a palavra de salvação. Ele não estava falando disso. Ele está falando assim: não sejam todos vocês conselheiros. Não sejam vocês todos aqueles que têm opinião. Na realidade, o que mais nós pecamos é na opinião. Você já reparou que nós temos opinião para tudo? Quando tem Copa do Mundo, todos nós se tornamos técnico de futebol. Um sabe mais do que o outro. Quando cai um avião, fica todo mundo falando da notícia, todos nós ficamos especialistas em avião. Porque nós começamos a dar palpite. E nós não sabemos que nós vamos prestar conta disso para Deus. Quando acontece algo, né, querido, na cidade, né, nós começamos todos nós nos tornamos pessoas que têm opinião. E você começa a se achar sabido, e você quer dar a sua opinião. Então a Bíblia fala assim: não sejam todos vocês, né? Não fica todo mundo dando opinião. Isso que ele estava querendo dizer. Vigia com isso. Aí ele fala: estejam prontos para ouvir. É melhor ouvir do que ficar dando palpite. Entende? Daquilo, né, que você não foi chamado. Entende? Por quê? Porque esse negócio de dar opinião, querido, é o campo do fofoqueiro. O campo do fofoqueiro é o que gosta de opinar. Pegaram? Às vezes, né, até mesmo se você for um pregador, você tem que ouvir muito para você estudar aquilo, orar a Deus, para Deus falar com você o que você deve pensar sobre aquilo. Eu comecei a torcer muito na política, não orei, quase me matei de tanto, né? Depois, né, não deu o resultado que a gente queria, né? Mas antes de dar o resultado que a gente queria, Deus já tinha falado para mim. Falava assim: o que for, você vai ter que, né? Agora nós estamos passando um momento difícil na nossa nação. O nosso país, se esse negócio for levado mesmo adiante, nós não sabemos o que vai acontecer com a agricultura, porque você vai vender soja para os Estados Unidos, eles não vão comprar. Você acha que eles vão comprar a soja dos Estados Unidos com 50% de taxa? Deixar de comprar da Argentina a 0 de taxa? Pegaram, gente? E se a Argentina comprar do Brasil para vender para eles, né, eles quebram a Argentina também, eles cortam a Argentina, não pode fazer isso. Então, aí vocês imaginam, agora mesmo anunciaram lá, não sei quantos containers lá, né, acho que é 58, né, não é, 580 acho que é. 58 containers de pescado, não quer mais. Fazer o que com isso? Vender para quem? Né? Então, nós vamos ouvindo isso, mas não vamos falar mal do governo. Vamos proclamar a palavra. Você já imaginou o que isso pode afetar de desemprego, de coisa e tudo? Então nós podemos pensar. Nós podemos coisas, mas para quê? Para amaldiçoar o governo? Se nós amaldiçoar o governo, que nós estamos amaldiçoando o Brasil, porque foi os brasileiros que votou nele. Né? O povo tem o governo que merece. Então nós temos que fazer o quê? Vamos à palavra, vamos orar, vamos jejuar. Nós não estamos jejuando uma vez por semana? Quem está jejuando uma vez por semana? Levanta a mão.
Levanta a mão. Aí, ó. Nós estamos jejuando, o principal motivo é o quê? Para que Deus manifeste a sua glória no nosso ministério, porque nós vamos dar conta do ministério de restauração da noiva para Deus. Sabia que cada um de vocês vai dar conta? Eu vou dar conta, eu não vou condenar vocês. Mas lá, né, na hora de prestar conta, Deus vai trazer a juízo tudo que vocês não me obedeceram. Tudo que vocês deixaram de fazer. Todo sábado que era para vocês não estar aqui, Deus vai trazer a justiça. Eu só estou avisando, tá? Não estou julgando. Estou avisando. Como Deus também vai cobrar tudo que eu não fiz, vai cobrar teu também. E se você não leva a sério isso, o que eu posso fazer? Eu tenho que ficar te amando, esperando que um dia você entenda o que o pastor está querendo dizer. Mas a Bíblia ensina isso. Né? Agora, olha bem, o que acontece? Né? Nós temos que orar. E nós temos, diga comigo, nós temos a palavra de Deus, falei. Se eu orar de acordo com a palavra de Deus, querido, é muito difícil não funcionar. Diga comigo, é difícil não funcionar. Você sabe o que eu estou orando a Deus? Eu estou falando assim, Deus, no Brasil, estou orando igual Abraão orou. No Brasil, Deus, tem pessoas justas, tem homens e mulheres teus. É justo, Senhor, que os teus filhos, os teus servos, pereçam com aqueles que provocaram tudo isso? Então, Deus, livra nós. Livra, Deus. Né? E Deus não pode tirar proveito de tudo isso que está acontecendo e abençoar mais nossa vida ainda? Diga comigo. Claro que pode, fala aí. E qual a base da palavra que nós temos para isso? Agora, ó, diga comigo, diante de tudo isso, fala aí. Eu tenho que me encher da palavra, fala aí. Vamos fazer um exercício aqui? Diga, quem vai me dizer um versículo que nós podemos usar contra tudo isso a nosso favor? Contra o diabo a nosso favor. Vamos lá. Pronto. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Né? Romanos 8, 28. Vamos lá, gente. Para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu. Então fica no propósito de Deus. E você pode falar, essas coisas vão contribuir para o meu bem. Vamos lá, mais versículo bíblico, querido. Nenhum mal me acontecerá, né? É isso aí, ué. Glória a Deus. Amém, querido? A riqueza muda de mão, né? A riqueza nunca acaba. O mundo pode passar numa crise que for. Diga comigo, a riqueza não acaba. Ela só muda de mão, fala aí. E você pode pedir para Deus, Deus, põe na minha mão, então. Amém, querido? Glória a Deus. Né? E a Bíblia ensina também que se nós estivermos felizes, agradecidos, e deixar a nossa equidade aparente diante dos homens, e não andar ansioso por coisa nenhuma, nós podemos colocar todas as nossas petições diante dele, pela oração, súplica, com ações de graça. Entende, querido? E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Fica tranquilo. Ó, em vos converterdes e em sossegar. Eu estou procurando me converter. Estou procurando me sossegar. Por quê? Porque se eu der importância aqui, eu estou dizendo que esse mundo é minha vida. Esse mundo não é minha vida. Minha vida é o céu. É o reino de Deus. Então, ó, em vos converterdes e em sossegar estaria a vossa salvação. Na tranquilidade, na confiança, a vossa força. Isaías 30:15. E você decore versículo para você orar. Decore, fale, converse com Deus. Deus tem essa promessa na tua palavra. Tá? As pessoas são contra, falam mal, mas pega até uma caixinha de promessa, cata ali, ó. E ora. É Bíblia. Fica olhando os outros falar mal, não, que pega aquilo lá.
Aquilo não é amuleto de sorte, né? Mas às vezes a gente fala assim, ó, eu comprei uma caixinha de promessa aqui para mim decorar versículo. Aí. Os caras, tanta gente que se dedicou, né, a dar mastigado para a gente, né? Mas não usa ela como carta de tarô, tá, gente? Não usa ela para decorar versículo. Amém, querido? Então, olha bem, diga comigo assim: eu, em nome de Jesus, não vou ser agente do inferno, não vou emprestar minha língua para o inimigo, em nome de Jesus. Fala assim: Senhor Jesus, dá um coração para mim igual ao teu. Jesus, não deixa eu falar aquilo que não é certo aos teus olhos. Põe um guarda na minha boca, enquanto sou transformado por ouvir a tua palavra. Jesus, me ensina a comer o pão de cada dia, no meu dia a dia, lidando com as circunstâncias da minha vida, para a glória de teu nome. Amém, querido? Amém? Eu vou pedir para a irmã lá vir dar um testemunho que ela deu para mim. Vem cá, irmã, para nós terminar o culto aqui, fazendo uma guerra de oração. Amém, querido? Vamos ter uma semana abençoada? Vamos, gente? Glória a Deus. Aleluia. Conta para eles por que nós temos que fazer uma guerra de oração aí, irmã. Para nós ver se tem resultado. Domingo, as crianças estavam no sítio. Aí o Heitor estava chorando muita noite, dando muito trabalho. Aí no domingo, o pastor fez a batalha. Na segunda de manhãzinha, minha mãe ligou, falou assim que o Heitor dormiu a noite inteira, sem acordar. E está até agora. Para honra e glória, né? Amém? Amém. Glória a Deus, né? Amém, querido? Vem aqui então, pega teu cajado aqui. Vamos terminar o culto aqui fazendo uma guerra. Senhor, eu abençoo, Pai, aquele que assistiu o nosso culto pela televisão. Eu abençoo, Pai querido, a Carla, Pai, o seu companheiro, Pai, que sempre está nos assistindo. Que o Senhor dê a ela, Pai querido, uma unção poderosa, Pai, de prosperidade. E que ela se torne, Deus, com o seu companheiro, Pai, grandes agentes, Pai, de aliança, para fazer sua vontade nessa terra. Em nome de Jesus, Pai.